Boa noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Capi Remoto, estamos de volta com o Epicentro do Terremoto. Hoje com o Paulo Henrique, o PH Autarca de O Legado RPG. Cara, muito prazer de ter você aqui. Muito prazer de ter você aqui no Capi Remoto, de falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o seu projeto do Legado. Falar um pouquinho também do Vim Te Contar, falar um pouco de RPG. E seja bem-vindo ao Capi Remoto. Pra galera que tá acompanhando a gente, o Epicentro do Terremoto, ele é um bate-papo bem no estilo mesinha de bar, sabe? Você reunir os amigos e conversar sobre as coisas, bem livre. E hoje é contigo, então o PH se apresenta pra galera. Fala galera, antes de mais nada, me perdoe, mas assim, deixa eu só fazer uma correção. É Pedro Henrique, né? Paulo Henrique. Eu cismei que é Paulo, eu falei Paulo umas 300 vezes. Eu sou o conhecido no canal como especialista em falar nomes errados. Mas assim, eu tenho uma amiga de vários anos, né? Que teve um dia que ela virou pra mim e falou: Ah, seu nome não é Pablo Henrique? As pessoas me chamando de PH, e pronto, só PH também, né? Eu tenho que te pedir desculpa, mas é real essa ideia do negócio do nome. Normalmente eu que faço host aqui no Café Remoto, então o pessoal vai chegando no canal, vai se inscrevendo, e você vai lendo o nick do pessoal e eu não acerto o nick de ninguém. É. Então, Mas mil deixa, desculpas. mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso falar de troca de nome com ninguém. Não posso falar de alguém errando o meu nome, porque quem me acompanha aí nas redes sabe que o que eu mais faço é trocar o nome das pessoas. E assim, e não é trocar o nome assim por, é Pedro, chamei de Paulo, é Lúcia, chamei de Lucrécia, não. É coisas que chegam assim a nível do tipo Carol Bernardino eu chamar de Maminha, por exemplo. Não. O bom é que ela falou assim, não, pelo menos assim, você me acha uma pessoa bem gostosa. Já preparou pro churrasco, olha só. Ai, ai, ó, já ia falar Paulo de novo. De novo. Não, Pedro, mas fica à vontade. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre. Se apresenta, né? Porque eu cortei no meio da apresentação. Nossa senhora, eu tô beleza hoje. Pronto, meu nome é PH Autarquia, vulgo Pedro Henrique. Eu sou escritor, autor de RPG. Já desenvolvi esse RPG que vamos falar um pouco sobre ele hoje, né? O Legado. Estou atualmente na equipe de escrita e game design lá do. Aí, falando em trocar o nome, é a última ancestral, mas sabe o que ia chamar? Ia chamar de Capia Ancestral. Ó, o cara tá puxando o negócio pro cabelo remoto já, ó. Mas é o Último Ancestral RPG. Para quem não conhece, o Último Ancestral RPG, o Último Ancestral é um romance do Ale Santos, né? Publicado pela HarperCollins e que está bombando aí como uma das principais obras de afrofuturismo, não só do Brasil, como do mundo. A gente está adaptando ele para RPG. Vamos ter o RPG dele ano que vem, lançado pela Craftando Jogos. E além disso, né, eu também faço uma coisinha ali e acolá. Por exemplo, já escrevi um conto que foi publicado lá no Curtos e Fantástico 2 do selo Odisseia, da Jambô Editora. Já estou, nesse momento, também desenvolvendo aventuras para alguns RPGs, como Muito Abaixo do Oceano. E também sou o host do canal Vim Te Contar RPG. Mas se você me segue nas redes, sabe que eu já chamei de 20 Fronteiras, 20 Conteiras. Eu shippo muito o 20 Contar com o Sem Fronteiras RPG. Na realidade, é porque é o seguinte. O Sem Fronteiras, eu vou dar um golpe no Sem Fronteiras, eu vou tomar o Sem Fronteiras RPG pra mim. O Anderson já sabe disso, né, Anderson? Já se Anderson é um acostumou com a amor, ideia. né? Beijão pro Anderson, ele é um amor. A gente esteve lá semana passada. Não, é um beijão pro Anderson, mas ele não é uma boa pessoa, não. Brincadeira. Mas um beijo pro pessoal do Sem Fronteiras, o Matheus, o Anderson e todos os outros aí dos canais amigos que estão aqui nesse circuito com a gente, formando essa imensa comunidade, né? É, E ouvi te essa contar. ideia é maravilhosa de comunidade, né? Sim, comunidade. Não há essa
grande comunidade, esse ecossistema indie que estamos aqui formando, né? Se entrelaçando todos juntos e misturados aí. E o Vite Contar, né, ele tá pausado por esses tempos, mas ano que vem eu pretendo retomá-lo. Se tudo der certo, vamos retomá-lo, só com um novo modelo. Ainda estou acertando aí de como vamos fazer isso daí. Mas o Vite Contar, ele deu uma pausinha agora, mas lá para fevereiro, março do ano que vem, nós devemos retornar. Ótima notícia, galera. Então, deixem de acompanhar o 20 Contar. E você já falou que você estão produzindo a 1000 todas as coisas, mas vamos começar falando de O Legado RPG. Como é que surgiu esse projeto? Da origem, o que é o Legado RPG? Cara, o Legado, ele tem uma história bastante interessante. Eu vou tentar ser. Tem um problema, eu não consigo ser. Mas eu vou tentar aqui, com todas as minhas forças, ser sucinto para poder contar a história do Legado RPG. Mas bora lá, gente. O Legado, ele é um RPG de fantasia heróica urbana que, para quem não sabe, né, fantasia urbana é aquela fantasia que se passa em cenários urbanos, geralmente modernos, mas também pode ser você pode também ter fantasia urbana em cenários um pouco mais para trás, como era vitoriana. Mas o que vai caracterizar é a urbanidade e os elementos fantásticos se mesclando ali com a urbanidade. Eu costumo colocar, né, heróico aí também nessa conta, porque eu faço questão de dizer para as pessoas, de trazer para as pessoas que, ao contrário do que se tem de fantasia urbana, né, que geralmente, quando se fala de fantasia urbana, se pensa em muitos cenários como o World of Darkness, um cenário bem cinza, onde não há bem mal definidos, onde tudo é muito corrupto, a vida é muito difícil. Não. No Legado RPG é um cenário de fantasia heróica urbana. Aqui vocês vão jogar com super-heróis praticamente, vocês vão dar porrada em demônios. Aqui o mundo não é cinza, o mundo é bem multicolorido, é um mundo cheio de diversidade. Mas o que é o Legado? E como foi que surgiu? Que foi a pergunta que você fez. Tá vendo como eu estou me delongando? Como eu sou tenebroso com Que é isso, velho? Só vai. Só deixa aí. Só deixa aí que eu tô gostando. Mas assim, o Legado, ele nasceu de um... Assim, eu costumo falar que o proto-legado, né? Ele vai nascer lá por 95, ou 95, 2015. 95, nossa, 95 eu não era nem nascido ainda. Brincadeira, já era, mas não jogava RPG. Ele lá por 2015. Porque eu sempre gostei de jogos assim com uma pegada fantástica, moderna barra futurista. Gosto muito de fantasia medieval, mas é aquela coisa, a gente vê muito fantasia medieval, se foca muito nisso. E eu sou muito fã de séries como Final Fantasy, por exemplo. Eu queria uma coisa assim mais modernosa, ou então futurista, né? Então eu comecei a pensar em desenvolver um cenário para D&D, mas que fosse assim uma fantasia moderna. Eu sabia que existia, né, o antigo D20 Modern, né, o Urban, Urban Shadows, não, Arcana Urbana, não lembro agora, que era o cenário, né, de fantasia urbana desse D20 Modern. Mas, porém, eu não tinha muito acesso a ele e eu também queria fazer uma coisa só minha. Então comecei a pensar, né, poxa, como é que eu mexeria nas mecânicas de D&D para ficar para algo mais condizente com o moderno. Só que aí, né, o tempo foi passando e não foi uma ideia assim, que foi para frente por diversas razões. A principal delas é que eu sou preguiçoso. Mas também sou ocupado. Procrastinação tomando conta. Sim. Infelizmente eu tenho esse defeito, mas eu também sou ocupado pra caramba. Não posso negar isso daí. Aí então, quando deu lá por 2018, por aí, mais ou menos, né? Eu jogando Devil May Cry pela primeira vez, gente. Eu joguei Devil May Cry, o original mesmo, pela primeira vez em 2018, 17, 18. E eu falei, poxa, isso aqui é muito massa, cara. Isso é fantástico. Eu adoraria um RPG assim.
E aí, nesse mesmo tempo, né, eu também tive contato com a série Shadowhunters, né? Apesar de eu não gostar de romance adolescente, era sobre isso a série, né? Eu não sou muito fã, não. Mas eu via, pô, o cenário é muito interessante, porque o cenário, ele parecia realmente um D&D moderno. Você tinha uma fantasia urbana ali, porque você tinha ali um mundo, as sombras, regido por anjos, demônios e criaturas fantásticas. Aí você conseguia identificar, pô, esse aqui parece que é um mago, esse aqui parece que é um caçador, esse aqui é ladino. E aí eu pensei, poxa, eu poderia desenvolver algo nessa pegada, até porque algo muito interessante. Geralmente, quando se trabalha com mitologia, seja cristã, seja judaica, né? As pessoas tendem a puxar muito mais pro lado do horror. Eu falo, não, vamos quebrar aqui os paradigmas. Vamos trabalhar com cristianismo, vamos também trabalhar com judaísmo. E mais tarde eu acabei ampliando para praticamente tudo que pudesse ser agregado, tudo de cultura do mundo que pudesse ser agregado, apesar de ainda se focar muito, né, lá, principalmente no judaísmo. Então aí o que acontece? Eu resolvi escrever. Só que nessa mesma época, eis que surge o quê? O curso da Retropunk, né? Os vários mundos de Savage World. Aí eu falei, poxa, vou escrever o legado nesse concurso. Não escrevi só o legado, escrevi outros cenários também que eu tinha, né? Que eu tinha ideia. Só que o que vingou mesmo foi o legado e o outro que eu chamo de Crônicas dos Pactos, que conseguiu ir para frente no concurso, né? Só que chegou num ponto que eu não consegui prosseguir mais, acabei sendo eliminado do concurso. E aí eu cheguei e falei, mas quer saber de uma? Eu vou escrever essa zorra por mim mesmo. Depois eu vejo aí com quem eu publico, corro atrás. E até porque também nem queria também fazer Savage World. A proposta era outra, se tornou Savage World pela oportunidade. Uhum. É... Aí então, né? Comecei a escrever o legado lá em 2018 ainda, depois que eu fui eliminado. E aí foi de mais ou menos de 2018 até final do ano passado, ou seja, 4 anos escrevendo, quase 5 anos escrevendo, né? Nesse meio tempo teve o financiamento coletivo também, inclusive que foi um sucesso, ainda bem, conseguiu financiar, teve ainda o Let's Play também, que conseguiu arrecadar bem. E aí, cá estamos nós. E depois de toda essa trilha aí, passei pelo concurso da Retropunk. Ah, esqueci de dizer, também passei pelo concurso da New Order, mas o concurso da New Order melou, né, por conta da pandemia. Aí depois que finalmente eu fui fazer o financiamento coletivo pela Craftando Jogos, na época RPG Craftando. E tem até uma história muito interessante nisso também. Porque nessa época aí, quando eu escrevi lá no concurso da New Order, eu tive também contato com o Kalimba, né? Quando eu olhei o Kalimba, eu falei, perdi o concurso. Se tivesse ocorrido o concurso e o Kalimba tivesse concorrido, eu não tenho dúvida de que era um dos fortes candidatos a vencer aquele concurso ali. Sem sombra de dúvidas. E nisso, né? Aí eu peguei amizade com o Daniel Pirraça, a gente conversava aí num grupo de autores que tinha, né, no WhatsApp. Aí um dia ele chegou falando, gente, não vai ter concurso da New Order, mas eu consegui aí fazer uma parceria com a RPG Craftando, vou publicar o Kalimba pela RPG Craftando, juntamente com o menino lá da Dungeons, que também vai publicar o RPG dele pela RPG Craftando. Eu cheguei, né, no meio daquela confusão, eu cheguei e levantei a mão. Tem espaço para mais um? O editor-chefe na Craftando, o Pablo Polnaresk, eu não consigo falar o nome dele, perdão, Pablo. Ele disse, não, tem, vamos conversar. E aí, pronto, conversou, deu certo, fizemos o financiamento e cá estamos nós. Então, de forma bem sucinta, eu espero que eu não tenha comido muito tempo, essa é a história da trajetória do legado aí. Uma trajetória bem rica, bem forte. Muitas nuances. Teve problemas que ocorreram ali. Pandemia no meio do processo e ter o sucesso no meio aí é complicado. O concurso da Retropunk, o rapaz que acabou levando,
Mundo Mágico embaixo. Não, muito abaixo do oceano é outro jogo. Outro É jogo. o mundo debaixo da cama, né? Mundo Mágico embaixo da cama, que é do Felipe, que é daqui de Juiz de Fora, ele é amigo nosso. Ó, daqui da Fato. A esposa foi playtest até. Mas voltando a falar de legado, dentro desse processo todo teve N complicações. E o que pra você foi o grande desafio do legado? Porque, tipo, eu acho que o desafio ele vem no primeiro momento. O primeiro jogo, ele é o grande desafio tá ali. A partir do momento que você já começa a desenvolver, vai aparecer desafios. Alguns são os mesmos, né? Mas já vão ter, já vai saber lidar com eles. Mas nesse primeiro momento que você escreveu o livro, foi para participar de um concurso, não deu certo, vou continuar. Vou pro outro, não deu certo, vou continuar. Pô, apareceu a oportunidade, tô entrando. O que foi para você o grande desafio? O grande desafio do legado, sem sombra de dúvidas, foi quando eu caí na real, cara. Porque o que acontece? Quando eu comecei a escrever no o legado, a minha percepção era o quê? Não, você tá aqui escrever uma. Eu já tinha desenvolvido jogos anteriormente, assim, de forma bem caseira, né? Bem artesanal. Eu vou pegar aqui um desses meus jogos. Tem um jogo que eu chamava Sistema Solo Duplo, eu chamava ele de 2SD. Vou pegar aqui, pegar algumas mecânicas dele e transportar para cá e vai dar bom. Só que, quando eu peguei para valer, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos, sobre game design. Comecei a ler vários livros de RPG e descobri o seguinte: cara, não é por aí. Não é tão simples assim. Claro, eu não estou dizendo que a pessoa precisa fazer uma faculdade de game design, precisa estudar game design para fazer um jogo. Mas para o que eu queria, só aquilo não era suficiente. Porque eu queria fazer um jogo de. Quando eu falei que eu queria fazer a versão de DD, né? Não, o legado não é para DD, só deixando claro aqui, viu, gente? Mas é um estilo de jogo que lembra o DD, porque é um jogo de combate, de ação e combate tático. E quando você coloca um nome tático no jogo, você precisa ter bastante cuidado para você acabar não cometendo, né, um estelionato intelectual com quem está comprando aquele jogo. Porque se é tático, então precisa as regras elas precisam se encaixar muito bem para lhe entregar uma experiência tática. Quando você, por exemplo, está criando arquétipo de personagem, você tem que saber qual é a função de cada arquétipo dele, de cada arquétipo daquele dentro do combate, se as mecânicas deles, né, conversam com o tema deles, se não se desequilibram com as mecânicas dos demais, e isso é um trabalho infernal. Foi assim, tanto é que o livro atrasou, não foi por conta de preguiça de escrever, não. Não foi porque tivemos problemas, e teve alguns problemas internos, mas principalmente porque eu não soube dimensionar o quão trabalhoso é você escrever um RPG de combate tático. Eu, assim, quando eu vi que aí na realidade, o que acontece? Eu ia cumprir o prazo. O prazo era agosto de 2000 não, outubro de 2021. Só que eu olhei, né, pro jogo, olhei os feedbacks que a comunidade, né, tava me passando e falei, gente, esse jogo tá muito quebrado. Eu não posso publicar um jogo Vou ter assim. que sentar e reajustar isso aqui pra tirar esses quebradas que eu acabei colocando no negócio. Então, sentei, reajustei, fui reajustando, porque o que acontece, Dudes? Não adianta eu simplesmente entregar um jogo onde, assim, no seu turno, você tem a opção de eu bato, eu lanço uma magia, eu me movimento. Isso era muito pobre para a proposta. Claro, isso funciona em jogos onde o combate não é o foco. Tranquilamente, mas aqui, onde o combate é o foco, que nem D&D, Pathfinder, Tormenta, as coisas realmente precisam ter um tom um pouco mais complexo para entregar essa experiência tática. Para que as pessoas, né, elas possam montar as fichas diante do combate, pode chegar e pensar assim, não, se eu combinar essa minha habilidade com essa minha outra habilidade, com a outra habilidade do coleguinha, a gente pode contornar, né, aquela imunidade ali do vilão. Só um exemplo. Então, vocês vão tomar o desafio. Sim, não. Eu imagino que esse equilibrar de regras deve ser principalmente quando a gente fala de estratégia, porque o cenário influencia, o ambiente influencia,
o recurso que o jogador, que o personagem tem ou não tem, de que forma que ele vai estar ali, e calcular isso tudo pra falar, essa classe tá equilibrada e essa classe não tá. A gente que é jogador velho, a gente já sabe que grandes produtores de RPG não conseguiram pegar esse patamar. Conhece sistemas e livros aí, e você tem 4 classes que jogam e 70 classes que estão ali de inflate ou que são a mesma coisa que aquelas outras 4. E isso eu acho que é um desafio você conseguir trazer algo novo, algo diferente. Algo que seja único, que demonstre a cara do seu jogo ali, principalmente dentro de um cenário que é tático. Então ele tem que apresentar a parte tática, ele tem que apresentar a dinâmica entre os personagens, entre as classes ali, para que tudo fique fluido e não fique travado, não chegue aquele momento que quem é jogador dos anos 90 ali, ó, vivenciou com certeza. Vamos falar para aberto, D&D 3.0, você chegava e falava, eu vou lançar uma magia, e ficava o seu narrador com um livro na mão, você com um livro na mão, seu colega com um livro na mão, tentando interpretar no texto quanto que aquela mecânica funcionaria ou não para aquela cena. Tudo seu áudio deu uma queda aí. Deu queda, gente? Tá me ouvindo? Pelo menos pra mim deu. Deu. Pera aí. Mas já tá de boa de novo. É o que eu tava falando, tipo, o quanto que é quebrado alguns sistemas que são grandes, que tem, tipo, anos de playtest. Imagina um indie, né? Você trabalha com você, onde você é o escritor, muitas vezes é o editor, muitas vezes é o revisor, e tem que fazer tudo ali junto. E algumas vezes você tem essa facilidade, igual tem um grupo ali que você consegue conversar e dar uma... passar as ideias e lapidar um pouco as coisas, mas muitas vezes a gente está sozinho produzindo alguma coisa e imagino o desafio que foi tornar a mecânica justa, vamos dizer, para dentro do cenário todo. A gente falou muito sobre o cenário nacional, você falou desse contato com atores nacionais. Como que você vê a cena do RPG nacional hoje? Nossa, essa, assim, Espetada, aquela no rim. essa é uma pergunta bastante polêmica, porque assim, você quer a resposta feliz ou você quer a resposta, digamos assim, a resposta da dura e cruel realidade do capitalismo? Olha, a gente já vive a dura realidade do capitalismo, a gente sabe que o capitalismo tá aí, que consegue derrubá-lo da forma ao qual desejamos. Sim, pra quem tem alguma dúvida, o Remoto é um canal que tende pra ser canhoto. Cara, mas deixa eu te dizer, você sabe o pessoal da Lane Dragons? É qual? Lane Dragons, Sim, o conheço. podcast? Tem gente que vez ou outra chega pra eles e fala: Nossa, assim, vocês estão sendo muito políticos, não? Eu, gente! Olha o nome do canal! Cara, não é nem só isso. Se você for, tipo, igual, eu escutei muito nesses últimos 4 anos. Não, mas RPG é só um jogo, você deve separar ele da política. Cara, me fala um jogo de RPG que não tem política. Eu não lembro de nenhum, velho. Eu não consigo. Street Fighter, que era um jogo bem focado em combate, tinha política pra caralho. Cara, deixa eu lhe dizer. Certa vez eu peguei uma discussão com um editor de uma editora aí, não vou citar nomes porque essas pessoas não merecem ser lembradas, mas só pegando assim o fato, em que ele estava teimando em dizer que o RPG dele não tinha política. Só que, assim, conversa atrás, ele estava falando assim do cenário do RPG dele, né? Falando que existia uma imperatriz que queria expandir seu império mágico sobre todas as outras. Mas cara, isso é imperialismo? Isso é política? Aí sabe qual foi a resposta dele? Ah, mas essa é política de faz de conta. Eu, não, cara. Não é política de faz de conta, não. Você enquadra nesse arquétipo aí de cenário várias situações fáticas da vida real. Vários canalhas da vida real. O RPG, ele é você tá vivendo uma nova vida, um novo espaço, dando vida para aqueles personagens, mas eles têm vida. Existe uma economia dentro daquele universo, existe uma economia dentro do seu personagem, porque tem recursos que podem ser usados ou não usados. Existe toda uma política, toda uma idealização que você tem
com a história daquele personagem. Então, mesmo o personagem mais simples, e uma fantasia medieval, que é aquele clássico do eu nasci numa vila, veio um grupo e matou todo mundo da vila e eu quero me vingar. Cara, tem política aí, velho. O grupo atacou ali por algum motivo, esse motivo normalmente vai envolver ou dinheiro ou política, porque ou eles não tinham terras ou eles estão tentando adquirir novas terras. Cara, tudo infelizmente é ligado a essa. E a gente tem que saber trabalhar ela pra dentro do RPG isso ser um aprendizado. RPG é Olha, uma forma de aprender. só para você ter uma ideia, quando a gente tá jogando jogo de fantasia medieval, quando você pega os grupos medianos de D&D, algo que é um tropo que é muito recorrente, né? É você fazer uma missão para rei, barra chefe de vila, barra prefeito de cidade, barra nobre, certo? O que é que isso reproduz, cliente? Quando você está dizendo assim, olha, vocês são aventureiros que vocês vão trabalhar para o poder local ou o poder nacional. E que tipo de trabalho é esse? Geralmente o quê? Buscar tesouros, né? Geralmente, buscar um tesouro, buscar um artefato ou eliminar bandidos. Cara, tem coisa mais colonialista do que isso. Fantasia medieval é muito colonial. Se o narrador não tiver uma visão diferenciada para tratar o assunto ali, ele vai cair em. É o básico. O chefe, o líder daquele lugar, se contrata para lidar com um problema externo ali que está afetando aquele lugar. Ah, é um grupo de bandidos. Por que esses caras são bandidos? Que é o que normalmente as pessoas não pensam. Por que esse grupo se tornou um bandido? Porque eles não têm condição de viver na sociedade normal. Por que eles não têm condição? Porque eles não tinham renda, porque eles foram expulsos. Cara, na hora que você começa a analisar, você fala, pô, peraí, o problema tá no formato que tá vivendo essas pessoas aqui. E isso não é muito lembrado, né? Passa despercebido porque é meio que o meio cultural te vende. O que o filme te vende, o que as séries te vendem é esse formato, essa apresentação de que você precisa trabalhar para aqueles que são líderes. Não tem. Acaba que você se entrega, você pega muito dentro. Por isso que falar que o RPG não é político. Então eu não te exonero da pergunta. Pensei que tinha escapado pela tangente. Não. Não, mas eu também não iria me esquivar na pergunta, não. Olha, nossa comunidade, eu acredito que, assim, olhando assim no aspecto das pessoas ao meu redor, né? Eu me considero uma pessoa muito sortuda porque a cada dia que passa eu vou conhecendo pessoas maravilhosas. Como, por exemplo, aí no chat, né, a gente tem a Fantasminha do Comunismo, tem o Tio, e tem o Matheus Belo lá do Sem Fronteira, mas não vou falar Taverna do Mago Louco não, porque ele disse que vai ter legado pra D&D. Então, assim, ele tá me desejando coisa ruim, então não vou falar bem dele. Brincadeira do Igor. Eu também adoro o Igor. Tem a Nádia, tem várias pessoas assim que a gente vai conhecendo, né? E que vai nos agregando cada vez mais. Então hoje tem uma comunidade ao meu entorno excelente. Tem o coletivo agora, né? Do Melanina RPG, o RPG de Preto. Tudo isso daí assim, expressa que eu estou inserido em uma parcela da comunidade que está me fazendo bem e que me está agregando, e que me agrega. Por exemplo, está com. Apesar de ainda estar engateando lá no Melanina, eu tenho muitas ideias que eu tenho certeza que vai ser ótimo compartilhar com vocês e que eu vou receber esse retorno. E isso é importante, porque não é todo mundo que tem esse privilégio de estar dentro de um coletivo, de estar dentro de uma comunidade que tem esse retorno. Muito pelo contrário. Aqui a gente encontra muita gente sacana, infelizmente, porque quando a gente está dentro de um sistema predatório como o capitalismo, as pessoas tendem a perder a sensibilidade. As pessoas, né, começam no primeiro momento, de forma legítima, começam a pensar que, poxa, eu preciso ser pragmático para poder conseguir obter algo. Desde sobrevivência mesmo, que tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que não sabem o que é que vão comer no outro dia, a
A sobrevivência no sentido profissional, né? Poder se manter na profissão, poder galgar espaços maiores para poder melhorar a sua vida. E não é diferente aqui dentro do RPG. Só que o problema é quando as pessoas começam a justificar isso, começam a utilizar isso como uma justificativa para agir de forma completamente antiética, de forma exacerbadamente predatória. Infelizmente, eu vejo muita gente aqui dentro do RPG que não consegue encontrar acolhimento ou não consegue encontrar com muita facilidade. Então, nesse aspecto, eu sou muito sortudo e a comunidade é maravilhosa. Porém, falando de uma forma mais geral, o RPG, assim como ocorre com a comunidade de games, a comunidade otaku, a cultura pop no geral, ela é bastante problemática, porque sempre haverá, sempre existirá, enquanto, mais uma vez, vou falar sempre do capitalismo porque é a origem de todos os nossos problemas, né? Enquanto nós convivemos numa sociedade capitalista que incentiva essa ideia de que você só consegue ser algo se você, né, pensar em você, se você for o centro dos seus negócios, ou seja, incentivando, né, um individualismo que vai desencadear nessa competição desenfreada. Infelizmente, vamos ter, né, comunidade, reflexos nas diversas comunidades que vão apontar, que vão direcionar as pessoas a agirem dessa forma antiética, dessa forma predatória. No RPG em específico, tem uma coisa que eu realmente, assim, me incomoda muito, muito mesmo. Além dessa galera de D&D que fala que RPG não pode ter política, que RPG não é um jogo político, mesmo jogando ali política, é a galera que não tem coragem de ser tão aberta nesse sentido, assim, não é sincera nesse sentido de dizer o que é, e tá aqui, assim, digamos assim, tentando se fingindo de amigo, utilizando muitos de nós como tokens, e isso, assim, me incomoda bastante, cara, porque assim, acho que você deve ter passado por isso, né? Ter tomado umas invertidas nada a ver da comunidade, você ter tomado, assim, uns carões, assim, nada, 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 nada a ver. Vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes. O Tiwi, que tá aí no chat, sabe o que foi isso daí. Certa vez, estavam discutindo sobre algumas questões de game design e uma pessoa do grande público do RP, um desses bambamães, né? Ele deu uma opinião, eu discordei da opinião, e um outro cara que é um cara legal, diga-se de passagem, um cara em padrão, que teve a mesma opinião, também discordou. Nós discordamos assim nos mesmos pontos. Comigo, a reação foi de tentar humilhar, e eu não tinha notado, eu pensei que a pessoa estava falando de boas comigo, mas ela estava sendo sarcástica, e depois que eu vim notar que eu estava, assim, passando por uma tentativa de humilhação. Enquanto com o outro, ele foi muito mais afável. E, que assim, cara, é horrível você ver uma pessoa dessa que se diz aliada, uma pessoa dessa que se diz que está com as pautas progressistas, dar na sua cara dessa forma aí. Isso é horrível. Mas não é só uma pessoa, são várias pessoas. E é por isso que hoje se você me acompanhar nas redes, você vão ver que eu evito me referir a muitos dos ditos grandões aí do RPG. Não todos, né? Evidentemente. Mas eu me evito falar, eu evito divulgar, eu evito conversar. Justamente por isso, por conta dessas invertidas. Eu poderia passar a noite toda aqui dando outros exemplos, mas daqui a pouco a Pirremoto tem live. Cara, você falou sobre isso. Pesar por isso. Passar por isso. Falou também Melanina, coletivo Melanina. Galera que tá no chat que ainda. Pra galera que tá no. O coletivo. Dar visibilidade para pretos e pardos dentro do ambiente de RPG. Normalmente não tem tanto espaço assim. E entrando nessa tema, né? Nesse lado Dudes, da. ô Dudes,
Oi. Desculpe te interromper rapidinho, é porque tem uma coisa, não é porque eu vi uma coisa no chat, eu acho que isso aí vale muito a pena comentar, porque é uma ideia bem perigosa que se propaga e muita gente propaga sem saber quão perigosa é. E assim, na inocência mesmo propaga. Assim, a maioria das pessoas que propagam essa ideia estão inchadas de inocência, que é a ideia que Hidalgo Costa colocou: o problema é o ser humano, vem meteoro. Não, não, o problema não é o ser humano, não. O problema são alguns seres humanos. Certo? Quando a gente diz o problema é o ser humano, tem que extinguir a raça humana, a gente está tirando a culpa daqueles canalhas que estão destruindo o mundo e dissolvendo por todos nós que no final das contas somos vítimas. E não, não, então não é problema ser humano, não. O problema são alguns seres humanos específicos. Eles têm nome, têm endereço e têm CPF, ou que se valha, né? Realmente, nem sempre a gente pode generalizar. Ah, gente, dá uma olhada no meu áudio aí. Torno. Eu acho que quando eu começo a ficar exaltado mais alto, o meu microfone vira pra mim e fala: você não vai falar alto, não, fala baixo. Agora foi normal? Já tá cortando. Tá perdendo. Aqui eu tô te ouvindo. É no OBS, que o OBS que não. Cara, aqui. Vê se ficou melhor, gente. Tá mais alto agora. Tá dando pra me ouvir? Oi, oi. Dá aquele retorno pra mim aí, gente. Ah, melhorou. Eu acho que meu ouvido tá indo de arrasta pra cima. Logo eu vou ter que juntar dinheirinhos pra conseguir outro. Galera, pedindo no... Tá aí. Até o Live Pix do Melanina. O QR Code vai estar na tela da próxima. Eu tava falando sobre o Melanina RPG. A importância da pessoa preta junto ao RPG. A gente sabe, o Melanina surgiu por isso, que não tem espaços, não, grandes meios para pessoas pretas. O que você vê hoje como uma forma pra gente passar essa representatividade? E o quanto pra você é importante essa representação no RPG, pessoas pretas, para as pessoas que estão iniciando no hobby, porque a gente, querendo ou não, a gente começou com 3 amigos malucos que compraram uma revista numa banca de jornal 80 vezes, ou um primo apareceu com um livro estranho e assim surgiu o grupo de RPG que iniciou lá no final dos anos 90. Mas para você, o que você vê dessa questão do preto dentro do RPG, sendo produtor de conteúdo, sendo escritor? Como é o espaço hoje? E o que a gente pode fazer para ampliar essa visibilidade pra gente? Olha, eu acho que o primeiro grande passo é o que está sendo feito no Melanina. Na verdade, lá atrás, eu tinha conversado com alguns amigos meus que, assim, logo quando começou a pandemia, tinha alguns produtores de conteúdo do Nordeste que estavam despontando muito. Só que eu estava notando que há uma dificuldade do Sul e do Sudeste de consumir o que vinha do Nordeste. E o pior, geralmente o Sul e o Sudeste colocam, né, a produção deles como se fosse a produção nacional. As demais produções seriam produções assim, exóticas, regionais, né? Então, já naquela época, eu já pensava que a única forma de a gente conseguir realmente ganhar espaço é se unindo, porque sozinho não tem como vencer isso daí. Porque é uma força cultural muito forte. Quando você fala de pessoas do Sul e do Sudeste, quando você fala de homens brancos padrões, a tendência é que a deferência que se tem por esse tipo de pessoas, né, que aí vem de diversos problemas estruturais, inclusive o racismo, né, ela é muito forte. Ela é muito. É difícil você quebrar essa liga sozinho. Então, por isso que é preciso ter união para tentar se exprimir. Só para você ter ideia, eu não sei se você conhece o pessoal do Por Trás do Escudo. Eles até lançaram o RPG dele Nessus um dia desses.
É daqui do Nordeste. Eu conheço eles mais superficialmente. Já vi uma live, alguma coisa. O Por Trás do Escudo tinha no Instagram, se eu não me engano, 30 ou era 40 mil seguidores. E assim, era sumariamente ignorado dentro da comunidade de RPG nacional. Como é que alguém, dentro da bolha da RPG, com 40 mil seguidores, que é coisa pra caramba dentro da nossa bolha aqui, é assim, sumariamente ignorado? Entende? Então, nem sempre sozinhos a gente consegue. Porque, pega o exemplo que eu acabei de citar agora, os caras tinham 40 mil seguidores, ou seja, mesmo, Dudes, que você tem aqui no Capim Remoto, amanhã você tenha 30 mil seguidores aqui, você pode ter certeza que todas essas pessoas padrões que eu citei, elas, ainda que ela tenha 1/10 do que você tem, elas vão ter mais relevância. Primeiro porque o algoritmo é racista pra caramba. Porque, é sério, toda vez que eu procurava live de RPG, é aquela. Aquele povo branquelo, né? Só tinha os branquelos. E quase sempre homens, né? E ainda que não fosse o algoritmo, não fosse racista, existe aí agora. Perdão aí pela polêmica. Mas existe no mercado nacional uma panelinha. Várias panelinhas, mas evidentemente tem uma maior. E essa panelinha não está disposta a ceder espaço. Só para se ter ideia, teve uma vez que levantaram essa questão da panelinha do Twitter. E aí, né, falou o seguinte: são um grupo de pessoas que estão, né, ainda que não expressamente, mas tacitamente em acordo para repelir qualquer pessoa que ameace, né, os seus padrões. E quais são os seus padrões? Aquelas pessoas, geralmente homens brancos, aquelas pessoas sempre em tela, dizendo o que é que se deve produzir, dizendo o que é um RPG bom, o que é um RPG mais indicado. Aquelas pessoas que querem dar as cartas, né, na comunidade de RPG. E todo mundo que, de alguma forma, se opõe a isso, ainda que não de forma intencional, precisa ser repelido. E aí o que acontece? Teve uma pessoa LGBTQI bem fora dos padrões que fez essa crítica. O que é que a panelinha fez? Se uniu, agiu da forma que eu descrevi para dizer que não existe panelinha, só existe apenas um grupo de amigos que gostam entre si. Claro, um grupo de amigos, quando vê um nordestino dando opinião, vai lá humilhar em massa. Quando vê uma travesti dando opinião, vai lá ameaçar de morte. Quando vê uma pessoa preta dando opinião, vai lá falar que é mimimi. Porra. Aí, cara, isso daí me desanimou pra caramba quando teve essa discussão. Eu só me reanimei porque eu comecei a encontrar pessoas muito legais, muito boas, como eu falei aqui no início. E vi que não, ainda há esperança. Eu vejo muito problemática da mercado RPG predatório e exclui realmente as pessoas. Eu ainda vejo um outro passo que é uma coisa que está buscando mudar, que é quando você busca uma referência, quando você passa e vira e fala, pô, eu quero assistir alguma coisa, mas eu quero me ver representado naquilo. Não tem. Então, criar esses espaços, dar a cara a tapa, né? Demonstrar para todo mundo que não é só esse padrão que existe. Existem outras pessoas, outras formas de ser representado, outras formas de apresentar, e que você tem que estar aberto para isso, é uma das nossas propostas. Vou dar um exemplo de um cara que eu sempre falo dele e que eu acho maravilhoso, que é o Bruno, do Garu Nordeste, que traz Lobisomem Apocalipse, cenário nordestino, Nordeste brasileiro. E, cara, o livro do Lobisomem Apocalipse, ele não é para minorias. Ele fala que vai trabalhar a representatividade, mas ele não trabalha. O foco ainda se mantém dentro daquele grupo maioritário que fica entre Europa e Estados Unidos. E ele faz o trabalho de que, pô, eu gosto desse cara, eu gosto desse. Só que da maneira que esse cenário está sendo apresentado, eu não me vejo representado, então eu vou transformar isso daqui em uma
você consegue colocar a sua região, a sua representação dentro desse. Eu acho que é um pouco do que a gente tem que fazer. Em vez do... Aquela hora que a gente para e pensa, né? Não estamos sendo representados, não estão dando espaço. Então eu vou romper e vou abrir o espaço por mim. Vamos estourar. Se a bolha tá... Mas é uma bolha muito fechada, não tem problema não, a gente estoura. Vamos ver o quanto de barulho eles aguentam antes de estourar. E é isso que a gente tá fazendo, é isso que a gente quer buscar pro legado, pros demais projetos do PH, para que tudo isso alcance todos os espaços e rompa essas bolhas, para que sejamos, sim, uma comunidade. É muito importante e necessária, já que a gente já é nichado, porque RPG é uma parada de nicho, é todo mundo. Então buscar acesso para... O primeiro passo é elas poderem ser representadas, ver que elas podem jogar. Parece uma frase absurda você falar, só pode jogar, mas muita gente não sabe que pode jogar. Muita gente... Eu sou mais antigo, hoje em dia tá um pouco mais acessível. Mas eu lembro na minha adolescência, os garotos amigos do meu irmão, que eram mais amigos do bairro, meu irmão, grupo de... Abrindo. Grupo de funk, que o nome deles era Bonde do Safadinho. E eu coloquei o Bonde do Safadinho inteiro pra jogar RPG. E foi uma aventura de 6 meses. E foi a parada mais divertida dos caras. Os caras comentam comigo até hoje. Já vai alguns. E eles todos empolgados com aquilo. E a maioria deles virava e falava, cara, eu achava que esse tipo de jogo aí não era pra mim. Eu achava que videogame não é pra gente que mora na periferia. Eu cresci na periferia daqui de fora, não é? E muita gente eu vi com... Hoje ainda é esse reflexo. Hoje a mídia que demonstra o RPG não é mais a revista em quadrinho, a revista que saía na banca do jornal, não é o livro, não é o site, não é o blog. Hoje em dia é stream. Ganha pessoas para RPG hoje em dia. Vejo é muito... O cara chega, ele assiste aquele dali e fala, eu quero ver como é que joga isso. E vai jogar. E muitos... Não tem muitos espaços, não tem representatividade. O cara chega, olha para aquilo dali, olha todas as pessoas que estão ali em volta e não se vê entre aquelas pessoas, ele vai deixar aquilo que poderia ser uma mudança na vida dele, como foi para muitas pessoas. É uma oportunidade entre você guiar-se por um caminho ou por outro, isso muda assim, o RPG faz você mudar sua perspectiva de vida, de futuro. E mostra suas capacidades. E muita gente eu vi desistir disso porque achava que não era pra ele. Então. É uma diferença que a gente tem que colocar. Colocar que RPG ele é muito mais do que só um jogo. Ele é entretenimento e todo mundo tem direito a entretenimento. E é uma parada que nos últimos 4 anos foi reforçado que não era direito de todo mundo entretenimento, né? Sim, mas... nem lembro, cara. Pode falar. Não, nem lembro isso daí desses últimos 4 anos. Voltando pro nosso tema, voltando para conversa já pro outro, é maravilhoso. Vamos lá. Você já falou um pouquinho dos spoilers do que estão por vir. E o que você pode trazer pra gente desses projetos? O que você quer compartilhar com a gente desses projetos que estão por vir, porque a gente já tá indo pro finalzinho da nossa... Bom, dos projetos que estão por vir. Do legado, nós estamos aí finalizando o livro dos antagonistas e das ameaças, né? Eu tô indo o máximo que eu posso, mas é aquela coisa, né? Combate tático, tem que ter muito cuidado, tem que ter teste. Então, assim, indo rápido, porém não a ponto de azedar, né, o doce de leite. Esse ano que vem, que vai entrar agora, estou aí no Último Ancestral RPG, né, que eu já falei aqui no início. Estamos aí, o financiamento coletivo dele deve ocorrer esse ano. Ainda não temos a data certa, mas deve ocorrer esse ano aí. Fora o Último Ancestral.
RPG. Eu também estou escrevendo algumas aventuras para o Mago e também estou desenvolvendo, né, um outro jogo. Na realidade é o seguinte: aqui, meu filho, todo dia tem ideia para jogo novo, mas tem um que está bastante avançado, que é Punhos do Destino, né, que vai ser um jogo de RPG com a pegada shonen de lutinha, estilo Dragon Ball Z, Naruto, Bleach. Eu só falo o nome de anime velho, né? Tô entregando a idade aqui. Só anime que eu gosto pra caralho. Mas isso daí, esse ano, ele não deve entrar em financiamento coletivo, mas deve. Uma das mudanças que vai ocorrer no Vinte Contar é que a gente vai ter, né, fixas lives de animes utilizando esse sistema aí. Vamos playtestá-lo todo ano que vem, e aí, quem sabe, em 2025, né? A gente toca pra frente ele aí, coloca aí o financiamento coletivo. E fora isso daí, eu também tô lá na Craftão dos Jogos, eu participo de alguns projetos, não escrevendo, mas exercendo algumas outras funções, como, por exemplo, o Fundação Triunfo, né, do Cello, não sei se você conhece. Mas já tô deixando aqui pra buscar a pessoa. Busque e chama pro Balanina, porque o Cello, assim, é uma pessoa fantástica, cara. Fantástica mesmo. É assim, é um dos seres humaninhos mais, assim, adoráveis que eu já conheci. E também tem uns projetos muito massa aí com RPG nas escolas. O Fundação Triunfo dele mesmo é um jogo que se passa, né, no Brasil, onde você vai jogar com crianças órfãs combatendo um mal ancestral, né, enquanto estão, né, descobrindo, redescobrindo, né, a verdadeira história do Brasil, né, o que ele pega muita coisa assim relacionada a mitos brasileiros, a elementos históricos brasileiros e vai inserindo isso no jogo, até porque também tem uma pegada educacional também. Então procura ele aí. Eu já me apaixonei pelo conceito, revivendo e contando a história do Brasil de verdade, pra mim já é foda. Já vou entrar em contato com ele daqui a pouco, vou tentar buscar o contato dele ali, já vou entrar, buscar pra trocar essa ideia. Provavelmente vamos ter que jogar pra janeiro, porque a agenda tá caos. Mas vamos trazer ele pra bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre o Fundação Tri. PH, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Compartilhado um pouco da história, um pouco das histórias ligadas ao legado, ligados ao Craftando e todo esses projetos. Por ter batido um papo muito gostoso. Muito obrigado por estar aqui. Eu passo a você as palavras finais. Isso aí, galera. Eu sou o PH Autarquia. Se quiser me encontrar, estarei lá no Twitter, me envolvendo em muitas polêmicas, brincadeira, nem tanto por esses tempos. Mas eu sou bem ativo no Twitter. No Instagram, se você quiser me seguir, pode me seguir também. Mas lá no Instagram, geralmente, eu fico biscoitando por foto de musculação. Ai, ai. E se você for um tiozão, eu também tô lá no Facebook. Ai, ai, eu sou. Mas é o tiozão do bem, né? Tiozão do bem, claro. Jamais. Não são chatões, não, né? Não, não, não. Os links do PH já subiram aí no chat, pra quem tá aqui embaixo, né? Não esquece de seguir. Compartilhar e deixar aquele comentário bacana com o nome de alguém que você queira que esteja aqui no Epicentro junto com a gente. Galera maravilhosa, eu vou puxar aqui, aproveitar a oportunidade de passar a agenda do Capim Remoto correndo, porque a agenda dessa semana tá louca e pesada demais. Então, daqui a pouquinho, às 21 horas, mais ou menos, aqui, nós começamos Rosa Negra, uma aventura de vampiro quinta edição por Jean Mendes, cara foda narrando vampiro, o cara é fenomenal. Pra quem não conhece, quer conhecer o vampiro, ele dá origem ao canal do Capim Remoto, é o Jean que dá origem com a primeira campanha do canal, que foi Aos Culpados à Morte de Vampiro. Muito foda, com muita representatividade, muito prazeroso fazer parte dessa história. Com presenças maravilhosas jogando aqui com a gente hoje. Jubes, do canal Tá Perdida Jubes. Twitch Angas vai estar aqui comigo também. E a minha pessoa que vai estar jogando aqui também. A Alice
Falei, acho que foi correto. Ela iria participar dessa mesa também, mas teve um problema pra aparecer. Amanhã, nós temos Melanina RPG, às 21 horas, com o sistema. Eu vou ter que pegar o celular pra me ler. Kairu Desetsu. Provavelmente. Isso, provavelmente eu já tinha falado errado. Com o Thiago Rosa narrando pra gente aqui. Com presença de Thiago Escobar, Diana Santana, Twitch Angas, Eustáquio e alguém aqui. E o Conti jogando com a gente. Então, pesadíssima essa sessão do Melanina RPG. Na quinta-feira a gente tem o Twitch Angas de volta. Ele vai aparecer aqui a semana inteira, né? Virou sócio, tá com a cadeirinha do meu lado aqui. Daqui a pouco ele vai sentar. Ele vai estar aqui com a gente na quinta-feira trazendo Ark. Sendo o... Eu não lembro o nome da sessão, daqui a pouco ele deve jogar no chat pra mim. Mas vai uma sessão muito foda, porque eu sou muito bom em esquecer coisas. Na sexta-feira a gente tem Melanina RPG de novo. Tem um punhado de preto aqui nessa semana. Trazendo Ordem Paranormal, O Segredo da Fazenda, Rocha Miranda, com Diana Santana narrando, o Nega Preto, Naju, Camaleão e o Bruno do Garou Nordeste, a galera que vai estar jogando só peso, tá? Pesadíssimo o Capim Remoto. E no sábado, dia 16, às 20 horas, eu vou estar lá no canal da Luluzinha para descobrir quem matou o Papai Noel. E vai ser mais um daqueles jogos de RPG onde eu fico fazendo vozinha o tempo todo. Então vai lá curtir com a gente. E para continuar o peso que tá sendo na semana que vem, na terça-feira, a gente tem o Epicentro do Terremoto com a Nádia do Experimento 237, o André do Narradores Narrados e o Lau do Assimilação RPG para falar de assimilação, falar do sistema de regras, falar de como foi criado o cenário, como foi desenvolvido dentro do nosso Epicentro do Terremoto, falando sobre RPG nacional. E às 21 horas a gente tem o Luiz Heavy trazendo o Anos 20 pra gente jogar aqui com o Felipe do Anão Gigante, a Dragonesa, com o Dragonesa e eu. Acertei todo mundo? Eu acho que acertei todo mundo. Vai ser essa agenda caótica, onde só não tem live domingo e segunda. Por quê? Porque eu trabalho. Então, eu preciso trabalhar. E com o que eu trabalho? Narrando RPG. Porque eu sou narrador comissionado. Então, se você está procurando um narrador para sua campanha, tem um grupo fechado, quer jogar e está sem um narrador, eu pagar as fraldas das minhas crianças, contato comigo. E eu estou com vagas em algumas das minhas mesas comissionadas atuais. Eu estou com 2 vagas em Descida ao Avernus, segunda-feira de 18h30. A campanha tá com, sei lá, 5% da campanha, tá bem no início ali ainda. Tô com 2 vagas para Descida ao Avernus de 10 horas da noite a 1 da manhã na segunda-feira. E essa já tá mais ou menos para 50% da campanha. Descida ao Avernus é uma campanha muito foda para quem gosta de D&D. Eu gosto demais. Claro, com as devidas explicações. E na quarta-feira, de 10 horas da noite a 1 da manhã, eu estou com 2 vagas para Maldição de Strade, que tá mais ou menos em 40% da campanha, então tá a fim de jogar, vem jogar com Dudes. Pedro, muito obrigado por esse bate-papo. A gente vai para um intervalozinho pequeno aqui entre o nosso bate-papo aqui e a sessão. E para vocês não ficarem parados olhando para a tela, dá uma olhadinha o que a Mamãe Capivara preparou para vocês, tá? Vou entrar com o encerramento e já entro direto com o nosso intervalo.